Boa tarde, irmãos. Deus abençoe os irmãos através da internet. Para nós é uma satisfação estarmos mais uma vez juntos aqui para mais uma reunião. Deus abençoe o pastor Gedielso e a família aí no Outeiro, no Pará, né? Deus abençoe a todos, né, que estão nos acompanhando. Nós vamos aproveitar para abrir nossas Bíblias. São Mateus capítulo 11, versículo 1 ao 6. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhes: És tu aquele que havias de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vede. Os cegos vê, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. São Mateus 17, versículo 11. E Jesus, respondendo, disse-lhes... Vamos ler o 10, né? E os seus discípulos interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é misto que Elias venha primeiro? Jesus, respondendo, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhes tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Oremos. Pai celestial, perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, as nossas falhas. Te damos graça por estarmos nessa tarde diante de Ti. Receba os nossos louvores, a nossa gratidão, a nossa adoração. Fale conosco através da Sua palavra e abençoa Teus filhos através da internet. Dê-nos uma bênção toda especial nessa tarde, através da mensagem que o 7º anjo pregou para nós. Obrigado, Senhor. Amém. Deus os abençoe, podemos assentar. Graças a Deus. Um evento ignorado. Nós terminamos de ler São Mateus 11 e Mateus 17, 11 ao 13. Um evento ignorado. João Batista foi enviado para ser o precursor da primeira vinda de Cristo. Segundo Isaías 40, Malaquias 3, o último profeta do Antigo Testamento. E o irmão Brana disse que ele teve a honra de batizar o Messias, de introduzir ele, e quando ele chegou aqui no fim da sua vida, né? João Batista foi o mártir, né? Foi o último mártir do Antigo Testamento. Então ele teve dúvida. Satanás colocou a dúvida nele. Não é que ele teve dúvida, é que Satanás colocou dúvida nele. Se Jesus era o Messias ou tinha que esperar outro. Vê que ele mandou os 2 dos seus discípulos, que ainda seguiam a ele, os 2 discípulos de João que ainda não tinham visto o Messias. Então ele mandou aqueles 2 perguntar a Jesus se era ele ou tinha que esperar outro. Veja que João estava numa prisão, né? É duro quando um homem está numa prisão. Ali ele tem dúvidas. Satanás explora a sua mente, perturba ele,
perturba a sua alma, porque ele está numa prisão. Uma denominação é uma prisão, a razão é uma prisão, a sua razão própria, né? Deus não trabalha através da razão, Deus trabalha através da fé. Então, João estava na prisão, e ali naquela solitária, olhando para um lado e para outro, Satanás começou a explorar. O irmão Brana diz que Satanás começou a explorar a sua mente. Naquilo que ele tinha pregado sobre o Messias. E agora você já parou para pensar? Você só está numa prisão quando você entra em dúvida. Quando você entra em dúvida sobre a mensagem, quando você entra em dúvida sobre a Bíblia, você tem que estar numa prisão. Uma prisão de pecado, né? Uma prisão religiosa. Porque João, o maior de todos os profetas, não era o menor, não, era o maior. O maior porque ele introduziu a Cristo. Foi maior do que Moisés, ele foi maior do que Elias. Veja que Elias, e ele era aquele terceiro Elias, e ele foi maior do que o primeiro e do que o segundo Elias, que era Elias e Eliseu. Ele foi maior do que Jeremias, do que Ezequiel. Ele foi maior do que todos os profetas, porque ele introduziu a Cristo. João não foi sombra, Davi foi sombra, Moisés foi sombra, mas João não. João Batista introduziu a ele. Então Jesus diz: dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Agora, quando o problema começou, diz o profeta, Jesus tinha vindo e demonstrado seu Messias, que ele era o Messias. 34, a bem-aventurança esquecida. Mas então algo deu errado. João tinha apresentado o Messias que viria com uma pá em sua mão para queimar palha. Eu trouxe umas mensagens aqui, eu quero ler para vocês hoje, através da internet, vocês aqui presentes. João tinha apresentado o Messias com a pá na mão, para juntar palha e queimar. Agora veja que Satanás, como é ardiloso, astuto, né? Ele vai pegando aquilo que você prega, aquilo que você fala, depois ele junta aquilo ali. Ele fez com o irmão Brana. Você não disse que ele era um Deus bom, um Deus que curava? Olha a sua filhinha ali morta, sua mulher já foi enterrada. Que acontece com os pregadores. Eles pregaram João, eles pregaram 7 trovões, eles pregaram que João era isso, João era aquilo. Aí Satanás pegou as suas palavras, porque eles se prenderam em uma prisão. O rei Herodes tinha colocado João numa prisão por causa da palavra. Porque João Batista tinha dito a Herodes que não era lícito possuir a mulher do seu irmão. Ele tinha trazido casamento de divórcio. E Herodes o prendeu por causa da palavra. É maravilhoso ir preso por causa da palavra, morrer por causa da palavra, ser zombado, criticado, desprezado por causa da palavra. Mas ele viu as obras de Jesus, que era manso e humilde, e isto o preocupou. Ele não sabia o que dizer, e pensou: agora, há algo errado aqui em algum lugar? Esse homem é manso, é humilde. Tem algo errado. Eu falei que o Messias seria que ele ia fazer isso, aquilo, ele tinha a pá na mão, ele ia juntar a palha, ia queimar, ele ia expulsar os romanos. Teve a impressão de que ele tinha crido na coisa errada. João
Batista, o maior de todos os profetas, ele teve a impressão que ele creu naquela coisa errada. Olha, isso aí eu acho que não está certo. Novo nome Brana, João. Não. E Satanás diz, você está apontando esse homem como um tipo de... que é João. João representava ele, que havia de vir para introduzir uma mensagem de rapto. E aí é onde Satanás trabalha naqueles 5 sentidos do Espírito, te leva você a ter dúvida. Você tem que deixar Deus descer ali naquele terceiro compartimento, onde você tem que segurar essa mensagem, pedir a Deus para batizar a sua alma com o Espírito Santo, selar ela. E João era profeta, e eu não sou profeta. Pareceu como se não tivesse funcionado corretamente. Muitas vezes nós também pensamos que não está funcionando corretamente, mas está correto, contanto que nós sabamos que Ele está aqui. Que diferença isso faz? Isso está funcionando corretamente. Talvez não esteja de acordo com a maneira que nós pensamos que isso deva funcionar. De repente nós queremos que funcione da nossa maneira. E o profeta diz, talvez não esteja de acordo com a maneira que nós pensamos que isso deva funcionar, mas está funcionando de acordo com a maneira que Deus quer que funcione. Você diz, bem, João pensou, bem, agora eu apresentei um Messias que tem uma pá em suas mãos, que ele limparia sua eira e juntaria seu trigo no celeiro, e eu lhes disse que o machado estava posto na raiz das árvores, e ele tomaria toda a palha e a queimaria. E aqui está ele, em vez de um grande e poderoso homem assim, aqui vem ele, manso e humilde. Algo saiu errado em algum lugar, ele disse. Não há dúvida que algo está errado em algum lugar. Ele pensou que aquilo não estava certo. Ele ficou desapontado, como muitos de nós ficamos. João Batista ficou desapontado. Há muitos cristãos que chegam a certa altura do caminho que eles ficam desapontados com a mensagem. Aí Satanás diz, mas isso aí não está certo. E você para como Eva para dar ouvido. Você tem que dizer, Satanás, sai do meu caminho, isso aqui é a verdade, isso é uma revelação. Se você teve revelação, você expulsa Satanás. Agora, se você não teve revelação, você vai ser uma presa de Satanás. E logo ele vai te usar contra essa mensagem. Quando vemos as coisas acontecendo de maneira que nós cremos não está certo, nos decepcionamos. Porque nós queremos que dê certo da nossa maneira, do nosso jeito. Mas não é da maneira que nós pensamos, é como Deus quer. Não fica fadigado, tudo ficará bem. O diabo o pegou lá dentro e pensou, agora eu o coloquei numa prisão, eu o joguei em uma cela, então eu vou ser duro com ele, o quanto possível enquanto eu mantiver lá. Deus não está usando agora, eu o aprisionei. Então eu colocarei todo tipo de sombra que eu puder sobre ele. Eu o coloquei na prisão. Eu tenho a águia na jaula. Olha, então eu apenas o farei desejar nunca ter pregado o Evangelho. Esta é a maneira que ele age com muitos. E há muitos bons homens nessa mesma condição hoje. Isto é exatamente certo. Parágrafo 36. Nós pensamos que não está certo, mas está correto. Nós pensamos que não está certo, mas está certo. Você olha, você diz, não, mas não está certo. É Jesus, não é Brana. Não, é Brana. É Brana. Novo nome é Brana. O Cordeiro saiu do trono. Brana é o 7º anjo. É o cumprimento de Apocalipse 10, 1 a 7.
João é o cumprimento de Apocalipse 8, Apocalipse 10, 8 a 11. Satanás diz, não está certo. Mas você diz, não, está certo. Isso é escritura. Está certo. Aqui outro dia, um pequeno, eu vejo muitas pessoas que vêm e dizem, bem, o irmão Brana orou por mim, mas realmente não percebi nenhuma diferença. Bem, há algo errado. Não há nada errado com o sistema. Não há nada errado com Deus, não há nada errado com a Bíblia, não tem nada errado com a mensagem. Não há nada errado com o Espírito Santo. A coisa é que há algo errado em você. Quando a gente lê, dá vontade de gritar e pular. Algo assim, algo errado é em você, não na Bíblia nem na mensagem. Não tem nada errado no CD, é você. Você é o problema. Tudo estava correndo bem, era apenas com João. O problema era com ele, não era com Isaías 40, Malaquias 3. Ele mandou os discípulos lá. Jesus não mandou nenhum livro de consolação, de paciência. Leva esse livro para João, disse que eu vou pagar um advogado para tirar ele de lá. Não. João estava dentro do programa de Deus. João estava dentro do cumprimento da Escritura. Ele estava dentro do cumprimento da Escritura. Jesus só disse para aqueles dois discípulos, detalhe, nós vamos ter um culto, vocês ficam, depois vocês podem ir embora. E naquele culto, surdos ouviram, cegos viram, os coxos andaram, o morto foi ressuscitado. Muitos milagres aconteceram. Jesus disse, olha, conta isso aí para João. Só conta para ele. Glória a Deus. Então, o irmão Brana está contando aqui, uma senhora veio outro dia, da cidade de Sião, ela poderia estar aqui agora. Isso foi há um mês atrás. Aquela pequena mulher, seu marido, um belo casalzinho, e eles vieram à minha casa, eles vieram com alguns bons amigos meus, os Simpsons, da cidade de Sião, e todos eles poderiam estar sentados aqui essa noite. Até onde sei, ela tinha um bebê. Eu penso que ele nasceu com o seu pé torcido para cima. E não puderam baixar seu pezinho. E ela disse, se tão somente pudesse ver o irmão Brana, e se ele impusesse suas mãos sobre o bebê, esse pé ficará normal. Ela comprou sapato para o bebê, calça, para calçar em casa e coisas. Ela queria seu bebê com os pezinhos direitos, andando como as outras crianças, mas o bebê nasceu com o pé torto, nasceu aleijado. Mas ela disse, se o irmão Brana colocar as mãos sobre ele, o pezinho vai endireitar. Meu filho veio e disse, papai, algumas pessoas que vieram de Sião, eles pensavam que iria ter oração pelos enfermos essa noite. Ele disse, eles têm um bebê e aquela mulher crê que se o senhor orar pelo bebê, a perninha ficará normal. Ele tem a perna defeituosa. Eu disse, traga-o aqui. E a pequena mãe veio e disse, meu irmão Brana, eu e meu marido cremos que quando o senhor impuser suas mãos sobre nosso bebê, sua perna endireitará e ficará bem. Eu disse, vocês necessitam que eu receba uma visão do senhor? Ela disse, não, senhor, apenas coloque suas mãos sobre ele. Eu disse, tudo bem, eu farei isto. E pus minhas mãos sobre a criança, orei por ela e entrei. No dia seguinte, eu estava no escritório. Quando eu estava resolvendo as coisas ali, atendendo algumas ligações e fazendo algum trabalho no escritório, um carro estacionou e esta mulher saiu. Ela e seu esposo. E eles vieram e disseram, irmão Brana, ela disse, alguma coisa saiu errado. E eu disse, o que você quer dizer? Ela disse, a perna do bebê não está normal ainda. Está torta. Nada aconteceu, irmão Brana.
meu bebê ainda está aleijado. Eu disse, bem, o que isso tem a ver com aquilo? Irmão Brana era positivo, né? Vem cá, o que isso tem a ver com aquilo? Ela disse, bem, eu acreditei, irmão Brana, eu acreditei que se o senhor colocasse suas mãos sobre o meu bebê, Deus o curaria. Disse, eu criei nisso. E disse, alguma coisa deu errado em algum lugar. Ela disse, talvez fosse melhor se o senhor tivesse uma visão a respeito disso. Mas ele perguntou, você quer que eu espere uma visão? Não, só se eu botar a mão vai ficar bom. Eu disse, não há nada errado, nenhuma coisa errada, irmã. A única coisa que está errada é com você. O problema é contigo. Não é? Não tem nada errado com oração, não tem nada errado com a palavra, não tem nada errado com a mensagem, nem com a Bíblia. O problema é com você. A pessoa é que está em problema. Aí ele quer botar defeito na mensagem. Ele quer descrer na mensagem, ele quer descrer na Bíblia. Eu disse, apenas creia nisso. Ela disse, vou lhes perguntar uma coisa, irmão Brana. O senhor crê que Deus deseja que meu filho seja curado? Eu disse, eu não creio que essa seja a vontade de Deus. Ela disse, isso é tudo que eu queria que o senhor dissesse. E ela saiu. E alguns dias depois telefonaram e disseram-me que a perna do bebê está normal, se endireitou. Nós ficamos desapontados. Isso é tudo. Tudo está correndo bem, de acordo com o seu tempo. Então, nós vemos aqui que o diabo tenta fazer as pessoas não crerem. É o diabo trabalhando para as pessoas não crerem na mensagem da hora. O diabo não está trabalhando para as pessoas não crerem no movimento pentecostal. Na primeira e segunda etapa, naquela mensagem precursora da segunda vinda do irmão Brana. Não, Satanás não está preocupado com isso. Ele está até querendo que as pessoas fiquem lá. Satanás não quer que eles crerem nessa mensagem da hora. Aí ele coloca eles dentro de uma prisão. E ali, como ele fez com João, ele coloca a dúvida. Você tem que ter cuidado com isto, para você não cair numa prisão dos seus próprios pensamentos. Aí você começa a ouvir as laterais, você começa a ouvir A, o B, o C, de repente você fica confuso. Foi o que aconteceu com João, foi o que aconteceu com Eva. Ouviu a serpente, se tornou refém da serpente. O diabo estava tentando fazer João descrer que Jesus era o Messias. Ele chamou 2 dos seus discípulos e ele os enviou dizendo, agora vão e encontrem-no onde ele está pregando. E quando vocês o encontrarem, pergunte-lhe, tenho estado errado? Você pode imaginar uma coisa dessa? Pergunte a ele se eu estou errado. Se é ele, eu tenho que esperar outro. Veja, João estava colocando a perder toda a sua pregação, de 6 meses de pregação, todo o batismo que ele fez, todas as suas pregações. Ele estava com dúvida de si mesmo, do seu chamado. Mombrana disse que Jesus não condenou João. Estava tudo dentro do programa. Estava tudo dentro do programa de Deus. Aquilo tinha que acontecer. Aquilo teria que repetir através das eras. Aquilo teria que repetir hoje também da mesma forma. Poderia estar errado? É ele realmente aquele que estamos esperando mesmo? Eu sei que o sinal estava correto. Eu vi o sinal messiânico. Eu sei que estava certo. Mas esta maneira mansa e humilde de tudo isso eu não entendo. Eu não posso compreender, fazer as pontas se encaixarem. Vê que os discípulos perguntaram, é mister que Elias venha primeiro? E Jesus disse, já veio. Um evento ignorado, já estava no passado. A vinda do precursor já estava no passado, o precursado é que estava ali. E eles não tinham visto nem
precursado que eles andavam com ele. Isso aconteceu no ministério do irmão Branham, a mesma coisa. Ele foi precursor por 30 anos, 33 a 63. Quando chegou em 63, ele não era mais precursor. Ele não estava mais trazendo a mensagem precursora. Ele abriu e revelou os 7 selos. Agora era Deus em 2 pés. Era o precursado na terra. Era Jesus Cristo mesmo. Era aquele mesmo que apareceu a Abraão, Elohim, na terra. Quase 3 anos. E depois disso, Deus o levou. Temos muita coisa aqui para ler sobre João. Eu não posso compreender, fazer as pontas se encaixarem. Você não é responsável por fazer as pontas se encaixarem. Se eu pudesse explicar-lhe tudo, se você e eu soubéssemos de tudo, isso já não seria mais fé. Nós queremos saber tudo. Agora, se nós soubéssemos, não precisava de fé. Você pega essa mensagem Nascer do Sol, você lê, relê, decora ela e não sabe que ele já veio. Em 62, o irmão Branham falou da vinda daqueles 7 anjos. A ciência tirou a foto e tudo. Você pensa que o povo lembrou? Se alguém chegou ao irmão Branham e disse: irmão Branham, aqui essa revista aqui, ó, a segunda vinda está aqui. Não. Eles viram a revista, uma notícia, um fenômeno. Irmão Branham teve que vir explicar, como eu vou ler aqui depois. Então, se você e eu soubéssemos de tudo, isto já não seria mais revelação. Nós, irmãos, queremos saber de tudo. Aí já não é revelação. Tudo aquilo que se pode explicar perfeitamente não seria mais fé. Nós queremos que isso explica. Isso não é fé. Você é salvo pela fé. Você é curado pela fé. Você apenas crê nisso. Você não consegue explicar isso. Eu apenas creio, eu não consigo explicar. O irmão Branham não conseguiu explicar. E o Senhor mesmo disse: não explique. Isso é fé. João é fé. 7º anjo é fé. Agora, quando a coisa vira história, já não é mais fé. Não. Primeira e segunda etapa virou história. Já não é fé. 7 trovões não é história. Porque 7 trovões desenrola todas essas coisas. 7 trovões nos dá a fé arrebatadora. 7 trovões mostra o novo nome. 7 trovões mostra João. Mostra a mensagem de uma só pessoa. Você talvez do outro lado está dizendo: mas não é assim. Porque você quer explicação. Ele disse a Pedro: não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Parágrafo 42, a bem-aventurança esquecida. Você quer explicação? Não. Aí não vai ter fé, aí não será fé. É por isso que tem um seminário, tem que explicar, tem que ensinar. Você estuda a teologia, você estuda a homilética, a hermenêutica, histórias bíblicas, escatologia e isso e aquilo e tanta coisa, que você sai dali confuso. Você sai dali com um diploma, você sai com um curso superior, mas confuso. Você não sabe nem o nome do Pai. Fica dentro do seminário todos esses anos e não sabe o nome do Pai. E entra ali para aprender a descrer na Bíblia. Vão aos encontros de pastores para aprender a descrer na mensagem. Eu não estou fazendo uma crítica assim, mas hoje o povo, a onda hoje é carregar o tablet. Eu tenho um tablet.
Mas e o cordeiro? Você sabe que o cordeiro saiu do trono? Está dentro do tablet. Você sabe que ele subiu com um novo nome? Está dentro do tablet. Você não achou ainda? Você sabe que BRANHM é perfeito, é perfeição? Está dentro do tablet. Você sabe que nós adoramos no 7? Está dentro do tablet. O tablet é a voz de Deus. Você sabia que cada mensageiro foi um selo? E Brana é o 7º selo, está dentro do tablet. É todo mundo carregando o tablet. É como o povo carregando a Bíblia. As pessoas com a pilha de mensagens. E você diz, você sabia que o cordeiro saiu do trono? Que a era terminou? Está dentro dessa pilha de mensagens que você tem aí. Mas algumas, olha, algumas estão tão novinhas, nem foi lida. Mas tem que ter alguém para explicar. Você sabia? O tablet não explica. Não. No tablet está as mensagens. No tablet está a voz do irmão Brana, que é a voz de Deus. Mas não explica. Você sabe que Lutero também foi a voz de Deus. O Wesley foi a voz de Deus. Os pentecostais foi a voz de Deus. No seu dia. Apocalipse 10, 1-7, foi a voz de Deus no seu dia. A voz de Deus hoje está na esposa. João, a mensagem de uma só pessoa. Eu estava com vontade de saltar um pouquinho aqui, mas isso aqui é tão bom. Eu não trouxe nem relógio hoje, sabia? Eu trouxe sim. Tinha se esquecido. Mas vamos lá um pouco. Às vezes nós pensamos de ir embora para casa. Comer uma pipoca, ver programas. Mas vamos ver esse programa aqui. 43. Então ele disse, vão e pergunte a João. Não, ou pergunte a ele, a Jesus, se deveríamos esperar por outro. Minha fé, minha confiança. Eu vi o sinal messiânico sobre ele. Eu tenho estado errado? Eu tenho estado confuso? Pensa a condição que estava João naquele calabouço. Hein? Você sabe qual a mensagem que João recebeu? Os discípulos disseram, olha, nós estivemos no culto lá, foi maravilhoso, de cura, maravilha, né? E aquele homem é extraordinário, mas os discípulos também não seguiram Jesus. Ele estava com a mensagem de Apocalipse 10, 1-7 de João. Ele está naquela mensagem precursora. Eles não seguiram a Jesus. Não. Quando Paulo encontrou aquele discípulo de João, eles não sabiam nem que existia o Espírito Santo. Quando hoje encontramos o povo da primeira e segunda etapa e perguntamos, você sabia que o cordeiro saiu do trono? Não, o cordeiro está no trono, o pastor disse que está no trono. É o João Batista na prisão. Vem cá, chamou seus discípulos, fez uma conferência com ele. Será que é ele ou temos que esperar outro? Porque a Bíblia aqui diz que ele tinha machado, esse não tem. Que ele tinha pá, esse não tem. Esse é manso, é humilde. Ele só cura os enfermos. João estava confuso. Mas Jesus disse assim, ele perguntou, será que algo saiu errado? Agora, quando esses discípulos vieram a Jesus com um recado daquele grande profeta, Jesus nunca disse para eles, agora, eu lhes direi o que farei. Enviarei alguma literatura para João, como ser feliz da prisão. Não, ele nunca disse isso. Ele nunca disse, eu lhes darei um livro sobre como ser paciente. Ó, eu vou ali, vou explicar para eles, eu vou mostrar a escritura, a mensagem. Não. Ele estava dentro do programa. Ele tinha que passar por aquilo mesmo. Ele seria um tipo de muitos nesse dia. E vocês digam a João para ser paciente enquanto ele estiver na prisão. Jesus não mandou fazer isso. Isso é uma coisa boa. Ele está em uma prisão
Eu detesto vê-lo lá. Você pensa que Jesus disse isso aí? Mas eu lhes direi como fazer isso. Bem, como ser feliz? Não, ele nunca disse isto. Às vezes nós queremos mimar e trazer o irmãozinho. Né? Gente, não tenta tirar a largata do casulo. Se ela está se mexendo, você pensa que ela vai morrer? Não. Ela está se exercitando. No tempo certinho, a borboleta vai voar. Deixa ele na prisão. Deixa ele lá. É como o hino, né? O primeiro a morrer pelo Espírito Santo foi João Batista. Então, é aquele hino que o irmão Brana canta na mensagem Alma que estão em prisão. Então, não tente tirar o João lá do casulo. Ele estava no casulo. Você já viu? Conhece o casulo? Fica pendurado na folha, né? Aquela bolinha ali. Aí fica se mexendo assim. Você olha assim, tadinho. Eu vou tentar ajudar ele. Pega uma tesoura e corta ali. Aí cai aquele bolo lá no chão. Cai aquele bolo para morrer. Você tem que deixar ele lá dentro do casulo. Às vezes você está no casulo. Você quer sair dessa luta, você quer sair. Às vezes, olha, faz anos que você está com essa enfermidade. De repente é uma enfermidade para a glória de Deus. Porque logo você vai voar desse casulo para os braços do Senhor. Não haverá mais dor, não haverá mais luta, não haverá mais perseguição. Não terá mais Herodes, não terá mais Herodias. Não terá Caifás, nem Anás. Nada para te perseguir. E às vezes a gente pede demais, né? Oração, Senhor, tira essa luta. Às vezes Deus está tratando com o seu filho, está tratando com sua filha, com o seu marido, está tratando com a sua esposa, está tratando com você. Você está no casulo, está se formando ali dentro. Nós estamos nos formando para o rapto. O corpo mais enfermo na terra é o corpo do Senhor Jesus Cristo, em Apocalipse 10, 8 a 11. Agora, ele nunca o repreendeu, mesmo quando João disse a pior coisa que ele poderia dizer para Jesus. Porque você sabia o que ele disse para Jesus? Jesus disse a melhor coisa que João já tinha dito sobre ele. Veja se ele é o tal Messias. Foi o que João disse, veja se ele é o tal Messias. Jesus disse uma coisa boa, que foste ver no deserto, uma cana agitada por qualquer denominação, que qualquer denominação poderia soprar da maneira que quisesse? Oh, não, certamente. Então, o que foste ver? Um profeta? Disse, sim, foste ver um profeta. E alguém maior, ele é muito mais que profeta, disse, este é aquele Elias. Este é aquele de quem foi dito pelo profeta. Eis que envio meu mensageiro diante da tua face. Disse, em verdade vos digo que nunca houve um nascido de mulher maior que João Batista. Ele nunca o condenou. Ele sabia que estava ungido com o espírito de Elias, e aquele espírito estava nele. Isso é o que fez aquilo. Ele sabia que tudo estava correndo bem. Tudo estava acontecendo de acordo com o programa. João, tudo está acontecendo, meu irmão, de acordo com o programa. Pastor, tudo está acontecendo de acordo com o programa. A gente não queria que acontecesse assim, mas está dentro do programa de Deus, está dentro da planta. Ele é o grande arquiteto, ele é o engenheiro, ele é o edificador. Nós estamos na sua planta. Você sabe que quando você está construindo e você está colocando laje, exige aqueles pau de escora, né? Até que a laje seca. E os paus de escora são de suma importância ali.
Os pau de escora é mais precioso ali do que o sofá, do que a TV plasma, é mais precioso ali do que as cadeiras, mesa, é os pau de escora. O pau de escora ali é mais precioso do que a tinta, do que o papel de parede. Mas depois que seca, tira o pau de escora. Serviu por um tempo. Era só um pau de escora. Aí você bota lá fora, só serve para fogo, só serve para queimar. Você tira aqueles pau de escora. Muitos, diz o profeta, eles são apenas aqueles tapa-buraco para que os santos passem. Está dentro do programa de Deus. Está dentro do programa. O irmão Brana disse que o bode, o cabrito, eles são aqueles ímpios que estarão no juízo. Mas o cabrito, ele está satisfeito por ser cabrito. Ele não quer ser ovelha. Ele não quer ser um boi. Ele não quer ser também um cachorro. Você pensa que o ímpio, hoje um grande maçom, um grande empresário, ele vai querer andar nesse caminho? Ele está satisfeito com a sua religião. Agora, se ele é uma semente, claro que Deus vai o trazer, mas ele está satisfeito. O jovem rico está satisfeito com aquela vida de luxo que ele tinha, de religião que ele tinha. Então, diz o profeta, o cabrito nasce cabrito, cresce cabrito, vive como cabrito, morre como cabrito. Assim é o ímpio, assim é o religioso. Então, aquela árvore que foi plantada, ela foi plantada para ser o pau de escora. Então, ela serviu. Só que ela vai ter que ser tirada. É uma outra etapa. É a etapa do acabamento, do reboco. Aí depois, você tem que enfeitar aquela casa, aquele apartamento. É outro tipo de móveis que não vão sair dali. O pau de escora fica por um tempo. E tem tanto pau de escora nesse caminho. Eles serviram. Eles foram de ajuda. Se não fosse eles, se não fosse os pau de escora, essa laje aqui, ó, já tinha caído há tempo. Está vendo essa grande laje desse prédio nosso aqui? Teve pau de escora aqui embaixo, gente. Eles foram uma bênção. Só que hoje não se bota pau de escora aqui. O prédio está pronto, não precisa mais de pau de escora. Eu estou lhe falando a mensagem. Aqueles 70 que seguiram Jesus, aquilo foi o pau de escora. Chegou uma hora que teve que tirar. A laje já estava seca. Coré, Datã, Abirão, os 250 principais foram o pau de escora do ministério de Moisés. Himeneu, Fileto, Alexandre, o latoeiro, todos foram o pau de escora do ministério de Paulo. Teve os pau de escora do ministério de Pedro, teve os pau de escora do ministério do irmão Brana, tem os pau de escora do ministério de João, da esposa nesse dia. Terminou essa etapa, tira os pau de escora. Vamos terminando, né? Ele sabia que estava ungido com o espírito de Elias, porque ele foi maior do que todos os outros profetas. Se você é espiritual, você vai captar algo. Porque ele era maior. Todos os outros profetas tinham falado do Messias, mas João o introduziu. Ele foi aquele que o apresentou. Então assim será no fim dos tempos. Tudo acontecendo de acordo com o programa. Não se escandalize.
Apenas creia. Hoje as igrejas se escandalizam com ele, as igrejas estão escandalizadas, as pessoas estão escandalizadas e se frustram. Não seja você um que venha se frustrar, se escandalizar, porque João é uma pedra de tropeço. Eu sou uma pedra de tropeço. Pastor Osmar é uma pedra de tropeço. Jesus era uma pedra de tropeço. Foi o que eu ouvi o pastor pregando quinta-feira. Eu tenho sido uma pedra de tropeço para muitos. Jesus foi uma pedra de tropeço para Anás, para Caifás. Senão eles iam entrar. Elas não sabem o que pensam. Dizem que é telepatia mental, alguma outra coisa. Não se escandalize. Jesus disse para que você não se escandalizasse. 50. Ele veio através da justificação na era de Lutero, santificação na era de Wesley, na era pentecostal, estabelecendo seus dons em sua igreja, e agora apareceu a nós em nossa própria carne. Ele apareceu a nós em carne. Como Jesus disse que seria, não se escandalize nele. Ele está no tempo certo. João, saia dessa prisão. Saia, meu irmão, saia dessa prisão. Essa prisão de dúvida, de incredulidade, sai dela. Como ele diz, sai dela, povo meu. Saia dessa organização que não acredita nisto. Tira a venda de seus olhos. Você é um homem livre. Se você crê nisto, ele está no tempo certo. Haverá luz no tempo do entardecer. Amém? As luzes do entardecer estão brilhando. E quem é ele? O mesmo Jesus. O mesmo sol que nasce no leste é o mesmo sol que se põe no oeste. O Filho de Deus levantou-se entre as pessoas do leste. O que ele fez para provar aos samaritanos e judeus que ele era o Messias? Mostrou-lhes um sinal, que ele era o profeta sobre o qual Moisés havia falado. O que é que ele fez aqui no oeste? A mesma coisa. E o que João está fazendo hoje, profetizando outra vez, mostrando à esposa quem é o seu marido. A mulher samaritana testemunhou a mesma coisa, dizendo: nós sabemos que quando o Messias vier, ele nos dirá essas coisas. Mas quem és tu? Ele disse: eu sou ele. Ela deixou seu cântaro. O problema das pessoas hoje é que ainda eles carregam o seu cântaro. Eles ainda carregam todo o costume, tudo que aprendeu das denominações, aquele cântaro velho. Faz como Bartimeu, deixa a capa e vem ao encontro de Jesus, para ele abrir os teus olhos. Quando eu criei nessa mensagem, eu tinha uma pilha de apostilha, livros, da minha formação teológica. Eu fui na esquina e botei fogo em tudo. E comecei a botar fogo naquilo que estava dentro de mim, através desse fogo. Um fogo que queima outro fogo. A mensagem. Porque eu tinha que entrar num período de santificação. Tirar toda a teologia de dentro de mim. Porque vinho novo se coloca em odres novos. Não se coloca vinho novo em odres velhos. Vai romper os odres, vai quebrar. Você não vai pegar um pedaço de pano novo e fazer um remendo de uma roupa velha. Ou roupa velha em roupa nova. Ela deixou seu cântaro e correu para a cidade e disse: não é este o Messias? Esse homem me disse o que está errado em mim. E o que eu estou fazendo, não será este o Messias? E as pessoas creram naquilo. Ele fez aquilo para o samaritano e para os judeus, mas não para os gentios. Isso nunca foi feito diante dos gentios, até o século XX, quando o ômega veio.
porque não era mais o alfa, era o ômega. Na América do Norte, no entardecer haverá luz. Foi aonde o profeta de Deus nasceu. Deus novamente numa carne humana. E o profeta disse: mas não para os gentios. Antes que o evangelho fosse para os gentios, ele já estava glorificado em glória, mas haverá luz no tempo do entardecer. O que a igreja fez? Entrou no catolicismo, organizando uma igreja. Então Lutero se levantou com justificação para a semente. Depois Wesley, através da santificação de Lutero. Mais tarde os pentecostais. E eles se organizaram, uma após a outra, tem seguido em seu sistema. E assim chegamos nos últimos dias. Que é isto? Mas no tempo da tarde, antes que os corpos de Sara e Abraão fossem removidos para receber o filho prometido, ele veio. Sentou-se com eles, conversou com eles e fez um sinal diante deles. E Jesus se referiu a isto: nós não estamos atrasados. Veja que Jesus se referiu que isso ia se repetir nesse último dia, quando Mombrana virava as costas para a congregação e revelava às pessoas a cor da roupa, a cidade onde morava, o nome, a enfermidade. Que Jesus disse que isso ia se repetir. E a igreja novamente foi cegada pelos seus pregadores, Oral Roberts, Billy Graham, Tommy Osborne. Isso tem se repetido nesse dia, e a igreja novamente tem sido cegada com a pregação dos seus grandes pregadores aqui do Brasil e do exterior. Eles, com as suas pregações, têm cegado para que eles não enxerguem a mensagem de uma só pessoa, que eles não enxerguem os 7 trovões revelados conforme Mombrana revelou como 7º anjo, Deus numa carne humana. Olhe o que Jesus falou. Jesus se referiu a isto: nós não estamos atrasados. Não olhe para trás o que Lutero falou, o que Wesley falou. Olhe o que Jesus falou e olhe para o sinal no qual estamos. Não olhe para trás para o que alguém mais falou. Olhe para o que ele falou. Foi ele quem falou isto. E Mombrana disse: eu não estarei em outra geração. Eu não sou responsável, a não ser pela geração que eu estou vivendo. Mas Deus será um outro homem depois que eu partir. Olhe para trás, meu irmão, e leia ou ouça o que o profeta falou. Deus terá um outro homem depois que eu partir. Agora, você pegue a mensagem, qual é a atração sobre a montanha, você vai ver no parágrafo 148 que ele disse: é Deus cumprindo sua palavra prometida outra vez, de Apocalipse 10, 1-7. Deus não estava cumprindo Apocalipse 10, 8-11. Deus está cumprindo Apocalipse 10, 8-11, é agora. A segunda vinda foi um evento, já está sendo ignorado pelo nosso próprio povo hoje. Como a primeira vinda foi ignorada, João Batista foi ignorado, que até ele mesmo ignorou o Messias. Os discípulos estavam seguindo a Jesus, mas não sabiam nada do precursor. Como as pessoas seguindo a mensagem hoje, mas não sabem nada da mensagem. Jesus veio em 28 de fevereiro de 1963, sua fotografia foi tirada, os anjos foram à sua peruca. Mas a igreja tem ignorado. A igreja tem ignorado, ela foi cegada pelos seus pregadores com as suas fantásticas pregações. Ele veio, ele não vai vir. A sua segunda vinda já está na história. Já estão explicando por aí a vinda. Já não é fé. Já tem grupos explicando, reunindo em reuniões para falar sobre o 7º selo, a segunda vinda. Depois que ouviram João,
Você tem que focar agora na mensagem de uma só pessoa. Saber quem trouxe essa mensagem, quem foi autorizado para comer o livrinho, profetizar outra vez. A mensagem que está reunindo-nos para a fé de arrebatamento. O irmão Brana disse, nós aqui, na verdade, somos um pequeno grupo. É um pequeno grupo. Vou ter que saltar um pouquinho, senão não vai dar tempo. Olhe o que Jesus falou e olhe para o sinal no qual estamos. Não olhe para trás para o que alguém mais falou, olhe para o que ele falou. Foi ele quem falou isto. O mesmo sol que nasce no leste se põe no oeste. É um dia de desânimo. Certamente tem havido suficiente luz para ver como se unir as igrejas e fazer organizações e assim por diante, mas esse real poder e manifestações da presença de Deus não tem sido visto por anos e anos e anos. Temos sentido isto, sabemos que isso estava aqui e temos visto dons operando, ele falando no seu dia. Nós não tínhamos visto isso anos e anos e anos. Sacudiu a América. Os selos não sacudiu a América. Primeira e segunda etapa do seu ministério sacudiu o mundo. Os selos não. Porque o selo não é para a igreja, o selo é para a esposa. O rapto é para a esposa. A primeira ressurreição é para a esposa. Esses mistérios revelados é para ela, é uma carta de amor para a sua esposa. Mas quando nós o vemos visivelmente entre nós, com poder na sua igreja para alcançar a orla das vestes do mestre e tocá-la, isto traz seu poder aqui. E ele fala através do seu povo e se revela. E é o que faz Deus conosco. Oh, sim, João. Deus abre as portas da prisão e deixa você sair. Você aí, João, você é um João, está preso no sistema dos homens. Deus está abrindo a porta da prisão, como ele abriu para Pedro, deixando você sair. Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Não é a leitura da mente ou telepatia, senão o poder de Cristo, do Cristo ressurreto, qual está vindo em breve. Eu não posso deixar de ler isso aqui, meus irmãos. Era um evento ignorado. A segunda vinda foi um evento ignorado. O irmão Brana segue depois de 63, depois dos selos, trazendo mensagem como alimento espiritual no seu devido tempo. Ouvi, mas agora vejo. Qual é a atração sobre a montanha? Tentando fazer o povo ver, o povo americano ver o que tinha acontecido. Desejo chamar a sua atenção nessa manhã. Eu estou lendo Ao Nascer do Sol, parágrafo 5. Desejo chamar a sua atenção nessa manhã a uma fotografia que foi captada há algum tempo pela câmera, acerca de uma visão que tive aqui mesmo no tabernáculo, a qual se relacionava com a minha partida de Indiana para Arizona, onde devia encontrar-me com 7 anjos, em forma de uma pirâmide. Não sabendo o que sucederia, depois que cheguei ali, estava pensando que seria o fim de minha vida, pois ninguém poderia haver sobrevivido a uma explosão tão forte. Estou seguro de que vocês conhecem todos os detalhes disto. Logo, certa manhã como esta, estando em oração ali no Cânion Sabino, foi colocada uma espada em minha mão, e me foi dito, esta é a palavra, a espada da palavra. Depois apareceram os anjos, como foi profetizado, e ao mesmo tempo, um grande aerolito de luz acendeu ao ar desde onde eu estava de pé, e logo se foi a uma altura de 30 milhas, 48 quilômetros, e formou quase um círculo, como se fosse as asas dos anjos, e ali mesmo nos céus desenhou a forma de uma pirâmide, com a mesma constelação de anjos que apareceram. Desde o México, a ciência tirou a fotografia enquanto a nuvem se moveu da parte norte de Arizona, onde o Espírito Santo disse que eu estaria de pé, 40 milhas ao noroeste de Tucson,
E isso subiu ao ar. E a revista Life publicou as fotografias de algo místico ali na esfera onde não podia haver umidade nem evaporação de classe alguma, a 30 milhas de altura e 27 milhas de largura, subindo do lugar onde aqueles anjos estavam parados. Agora, os cientistas buscaram saber. Ali em Tucson, um deles queria saber o significado, porém eu não lhes disse nada. Parágrafo 8. Vocês o sabiam de antemão. Olha, vocês sabiam isso de antemão, a igreja sabia, foi pregado. Isso não era para eles, era para vocês. E não é para eles, é para vocês. Ele me falou ali mesmo e disse, os 7 selos serão abertos. Não é 6, meu irmão, é os 7 selos serão abertos. É 7. 7 mensageiros, 7 selos, 7 trovões, 7 eras, os 7 mistérios, o mistério sétimo da Bíblia, que tem estado oculto desde a fundação do mundo, será revelado, e nós, sendo um grupo pequeno e humilde, em comparação com o resto do mundo, que eu queria chegar aqui, e nós, sendo um grupo pequeno e humilde, em comparação com o resto do mundo. Olhe nós, aqui em Sapucaia, aqui na Grande Porto Alegre, somos um grupinho pequeno em relação a todas as igrejas da mensagem. Temos nos regozijado com essas bênçãos, havendo escutado esses mistérios, casamento de divórcio, semente da serpente, todas aquelas perguntas nos têm sido completamente reveladas, não pelo homem, mas por Deus mesmo, quem nos tem aberto esses 7 mistérios do que foi a igreja, como foi em Cristo no princípio, e como seria revelado isso nos últimos dias. Agora, à medida que isso foi subindo, reticência, temos a fotografia aqui mesmo para ver se vocês notam como a revista Life a publicou. Porém, me impõe a pensar se minha congregação aqui visível tem olhado essa fotografia como em verdade deve ser vista. Vocês se recordam que eu estava pregando quando chegou esta visão? Estava pregando sobre o tema do livro de Apocalipse, onde vimos a Jesus em Apocalipse capítulo 1, quando começamos a abrir as 7 eras da igreja, antes da abertura dos 7 selos, Cristo estava de pé com o cabelo branco, como a lã. Então eu lhes falei em detalhe de como faziam os juízes na Inglaterra e os juízes da antiguidade, quando esse subiu ao tribunal a prestar juramento, quando a suprema autoridade lhe era dada. Eles punham sobre a cabeça uma peruca branca que demonstrava sua autoridade suprema. Bem, se você toma a fotografia e a vira nesta forma e a observa, a deve ver de toda a audiência é Cristo. O irmão Brana estava com a foto ali, aquela. Ele estava com ela e ele virou. A ciência tirou de uma forma, não dava para ver. Mas quando ele virou, sim, ali está. Você pode ver o seu rosto. Eu parei aqui. Se você toma a fotografia e a vira nessa forma e a observe, e a devem ver de toda a audiência, é Cristo. Você vai ver aqui depois, são os pequenos pontinhos que às vezes a gente deixa passar. Mas, irmão Brana, aqui na mensagem Nascer do Sol, ele está mostrando que aquilo que foi falado pelo Senhor, quando essa mesma nuvem apareceu, falou com ele, e disse que tu e tua mensagem precursará a minha segunda vinda, ele mostra aqui que tinha se cumprido ali. Você vai ver, preste atenção no que eu vou ler. Por isso, se eu passar um pouquinho, me perdoe. Pode ver seus olhos olhando tão perfeitamente quanto pode ver? Pode ser? Usando a peruca branca de suprema deidade, juiz dos céus e da terra. Pode ver seus olhos? Seu nariz e sua boca? Somente vire a fotografia ao contrário da forma que foi publicada. A esta posição, tal como deve ser. Ou pode ver? Ele é o juiz supremo, fora dele não há outro. Esta é outra identificação perfeita. É uma vindicação a mais de que esta mensagem é a verdade.
Olha, a vindicação mostrando que essa mensagem é a verdade, é a verdade. E aqui está mostrando, com a peruca branca, que ele não é uma terceira pessoa, mas a única pessoa. Pode ver claramente o escuro, sua face, sua barba e seus olhos. E note, ele está olhando, dele emana essa luz resplandecente no lado direito, para o que ele está olhando, para aquilo que ele está olhando. Também na cruz ele olhou para a direita, onde perdoou ao malfeitor. Ainda marchamos em seu nome, na luz de sua ressurreição. Meu desejo nessa manhã é ter mais tempo para lhes falar desses fenômenos que têm sido provados, sem sombra de dúvida, durante esses 30 ou 35 anos. Parágrafo 13, aqui mesmo nesse tabernáculo, desde aquela ocasião, quando aqui no Rio desceu esta mesma luz, aqui em Jeffersonville, 1933, e falou essas palavras, como João Batista foi enviado como precursor da primeira vinda de Cristo, tua mensagem será precursora da segunda vinda. Estamos no tempo do fim. E ouvemos. Ei, glória! É o irmão Brana mesmo, meu irmão, falando que isso aqui é a sua segunda vinda, não é o rapto. Muitas vezes nos perguntamos, por que isto não tem se estendido por toda a terra? Talvez em alguma ocasião tenhamos a oportunidade de explicar isto, Deus permitindo. Ainda quero mostrar para vocês mais um parágrafo aqui. '85, você que está em casa, alimento espiritual em seu devido tempo. Talvez vocês querem esses parágrafos dessas mensagens. Esse tempo uma irmã me pediu. Certo dia, virando para a direita, falando da fotografia, olhando, ali estava Jesus Cristo, tão perfeito quanto Ofemer o retratou, o desenhou. Encontrava-se ali de peruca branca, olhando em direção à terra, mostrando que ele é a autoridade suprema. Os céus o declara, a Bíblia o declara, a mensagem o declara. Tudo de igual modo, autoridade suprema, de peruca branca, vê-se sua barba preta embaixo. Muitos de vocês viram a foto. Ah, irmão, eu amo essa mensagem, eu amo esse profeta, eu amo essa mensagem, eu amo Apocalipse 10, 1 a 7 e Apocalipse 10, 8 a 11, porque aí completa. Apocalipse 10, 1 a 7 era a mensagem de uma só pessoa. Apocalipse 10, 8 a 11 é a mensagem de uma só pessoa. Eu sou apaixonado por essa mensagem. Eu dou minha vida por essa mensagem. Não adianta a pessoa dizer que ele não crê, mas eu creio, ele foi feito para não crer. Faraó, Ramsés olhava da janela e via os escravos, os filhos de Israel, e dizia: é um bando de escravos. Moisés olhava da mesma janela e dizia: esses são os meus irmãos, os hebreus, os filhos de Deus. Era a mesma janela, é a mesma mensagem, é a mesma Bíblia. Depende é como você olha, depende é como você lê. Que espírito está em você para ler a Bíblia? Que espírito está em você para ler a mensagem? Se você tem um espírito errado, você vai ter uma interpretação errada da mensagem, porque a palavra diz: vê como interpreta. Ele disse: vê-se sua barba preta embaixo. Muitos de vocês viram a foto, nós a temos ali atrás. Apenas vire para a direita, de lado, olhe para ela. Ali está ele, tão perfeito quanto se tivesse tirado a foto dele. E estamos olhando para ela do ângulo errado. Gente, vocês que têm o tablet da Voz de Deus, eu também tenho. Procura Alimento Espiritual em seu devido tempo, 85. Está lá no tablet. Está nas suas mensagens da estante aí. Foi traduzido em Goiânia, que foi traduzida pela Voz de Deus, foi traduzido por Chapecó.
E assim sucessivamente. Olhem pelo lado, você está olhando, estavam olhando para ela do lado errado, do ângulo errado. Tem de se olhar para ela no ângulo certo. É só o Senhor, e só o Senhor Deus pode revelar qual é o ângulo certo. Só Ele que pode revelar. E, gente, não é uma pirâmide de anjo. Os anjos formaram a peruca. É Cristo. É o Senhor que permitiu ser fotografar. Foi Ele. Vire-a para a direita. Olhe para ela. Ali está Ele, tão perfeito como se tivesse sido fotografado lá em cima. Ele disse, ali é Ele. Perfeito. Eu quero te dar o parágrafo 209. A mensagem ouvi, mas agora vejo. Tem a mensagem também, fazendo serviço para Deus, porém fora de sua vontade. São várias e várias mensagens, irmão Brana, fazendo referência a este evento que hoje é ignorado. E quando eles estão pregando a segunda vinda, eles não conseguem ver que ele desceu com um novo nome. Eles pregam a vinda de um que veio com o nome velho, o nome antigo, o nome da redenção. Você tem que olhar no ângulo correto, porque o que subiu é o mesmo que desceu. Ele subiu com o novo nome, primeiro selo 283, e ele desce com o novo nome, meu irmão. E o nome novo é Brana, é BRANHM, é perfeito, é perfeição. Agora você não pode ver isso se você não estiver dentro de Apocalipse 10, 8 a 11. Oh, que Deus te abençoe. 209. Quantos de vocês apanham as fitas? Quantos de vocês têm um tablet? Tem o CD do irmão Brana? Vocês ouviram? Senhores, é esse o tempo? Nós não mostramos aquelas revistas e coisas um ano antes daquilo acontecer? A ciência está perplexa com isso. Ali estava o Senhor Jesus coroado. Ali estava o Senhor Jesus coroado. E usando aquela peruca branca, como você vê na Bíblia, em Apocalipse 1, e Daniel, juiz supremo do céu e terra, bem ali, quando a ciência não pôde nem mesmo ver isto, eles mesmos, e no observatório, ali fora na Universidade do Arizona, e ali embaixo no México, eles estão pesquisando, têm pesquisado pelos últimos 2 anos, e vai continuar pesquisando. E o povo da primeira e segunda etapa também estão pesquisando, estudando, mas isso é fé, meu irmão. Você tem que ver da maneira, do ângulo certo, mas você tem que ver completo. Você não pode ver a meia foto. Tem gente que vê só a metade da foto, porque não vê o novo nome. Ali é 7 trovões. 7 trovões mostram o novo nome. São as revelações contidas no 7 selos. Ali é 7 selos. Ali é 7 anjos, é 7 trovões, é 7 selos, é 7 trovões. Deus te abençoe. Vamos ficar de pé. Bondoso Deus, te dou graça pela revelação, pela tua palavra, por estar dentro desses trovões, dentro desse sinal, dentro desse selo. Abençoa teus filhos em toda parte. Tira eles desta prisão. Porque enquanto João estava na prisão, estava com dúvida. Tinha dúvida do Messias, tinha dúvida daquela mensagem. Ele tem que sair da prisão. Saia da prisão, meu irmão. Senhor, ajuda meu irmão, a minha irmã, para que ele possa ver essa luz, Senhor, tão grande. Obrigado, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus.